Não existe verdadeira amizade senão entre aqueles que Deus une pela caridade. Não existe verdadeira amizade senão entre aqueles que Deus une pela caridade. Que bonito isso. Ou seja, verdadeira amizade só em Deus. É verdade. Não A é? caridade é o amor, né? O gesto concreto também, né? Que lindo. Bom, vamos cantar? Deus tem muito mais a falar conosco através da canção, através da palavra, através da partilha, através dos testemunhos. Que bom estarmos juntos. Fica aqui. Sorrindo para a Vida ainda tem muito a acontecer junto com você nessa manhã. Então a gente começa assim, graças e louvores deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti pra Te adorar. Me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti pra Te adorar. Jesus, Tu és, Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti pra Te adorar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vontade, né, de ficar cantando essa canção e adorando Jesus, nosso Senhor. Porque a oração mais perfeita é adorar a Deus. Porque quando permitimos que Deus seja quem Ele realmente é na nossa vida, ou seja, Deus, tudo mais é dispensável, sabe, gente? Porque aí o amor transborda no coração, nosso coração não se fecha à providência. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus provê algumas coisas, provê para uns, provê para outros. Não, é errado. A providência de Deus é abundante, é graça sobre graça. Mas o nosso coração é que se abre ou fecha para receber a providência. Muitas vezes, não somos contemplados por causa de um coração fechado. Porque ela está ali. Então, quando adoramos o Senhor, você imagine que naquela adoração, o Senhor venha refulgir em nós, brilhar. E onde Deus brilha, as trevas não se aproximam. Então, na adoração, protegidos e iluminados pela graça de Deus. Por isso, uma canção como essa deveria estar nos nossos lábios pelo dia inteiro. Dia inteirinho, cantando, louvando e adorando o Senhor. Salmo 37, versículos do 1 ao 9. Em algumas Bíblias, o Salmo 36. Talvez você use a Bíblia Ave Maria, que é a outra que eu tenho lá em casa, a qual eu sempre recorro. Gosto muito da Bíblia Ave Maria. Então, nela é o Salmo 36, do 1 ao 9. Atualmente, a que eu carrego sempre comigo, que faz parte do meu dia a dia, é a Bíblia Tradução da CNBB, que é a que nós usamos aqui no programa Sorrindo para a Vida. Nela, Salmo 37, versículos do 1 ao 9.
E assim nos diz a palavra de Deus. Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os malfeitores, pois como o capim vão ser logo cortados, e como o mato verde vão secar. Espera no Senhor e faz o bem. Assim permanecerás na terra e terás segurança. Põe no Senhor tuas delícias, e Ele te dará o que o teu coração pede. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele, que Ele vai agir. Fará brilhar como luz tua justiça e o teu direito como meio-dia. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante. Desiste da ira, depõe o furor. Não te irrites, só iria piorar. Pois quem faz o mal será exterminado, mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam, por causa do homem intrigante. Desiste da ira, depõe o furor. Não te irrites, só iria piorar. Pois quem faz o mal será exterminado, mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que belo conselho para nós nesta manhã, hein? Tenho certeza que esta palavra está sendo a resposta de Deus para muita gente. Tenho certeza que esta palavra está sendo a resposta de Deus para você. Porque em algum momento aqui, Deus fala ao nosso coração. Em alguns num versículo, em outros no outro versículo, mas independente do momento que nós estejamos vivendo, esta palavra é verdade que deve balizar a nossa vida. Então ela nos diz: não te irrites por causa dos maus. A maldade dos outros irrita? Irrita. A maldade nos irrita. A maldade irrita um povo de bem, uma pessoa de bem, não é? E não só a maldade dos outros, mas você pode perceber que quando nós nos tornamos pessoas más, nós também nos tornamos pessoas irritadas. Porque é próprio da maldade causar irritação. Mas mesmo assim a palavra de Deus nos diz: não deixe essa irritação tomar conta de você. Porque o outro está fazendo errado. Você não precisa deixar que o errado que ele fez afete e destrua a sua vida, ou arraste você para fazer o mal junto com ele ou fazer o mal contra ele. Não te irrites por causa da maldade, nem inveje os malfeitores. Nós entendemos, né, que invejar o malfeitor é querer ir com ele pelo caminho que ele vai. Não é? Então, eu estou vendo a pessoa malfeitora, é o que faz mal feito, né? Aquele que faz o mal. Então, a gente está vendo a pessoa fazendo mal e a gente pode entender que inveja é querer fazer igual. Não. Inveja é você querer o mal daquela pessoa por aquilo que ela está fazendo. E tem gente que acha que há justificativas para isso. Então, porque o outro está fazendo mal, está fazendo errado, pragueja, odeia, deseja o mal para a pessoa, sabe? Pavimenta um caminho de amargura para ela, vai abrindo um buraco para ela cair. A palavra de Deus nos diz: não faça isso. Nem mesmo quando a pessoa merece. Não faça o mal nem a quem mereça, porque isso é inveja. Inveja é não querer o bem
E inveja é querer o mal em vez do bem. Não inveje os malfeitores. Não entre com a pessoa na lama que ela está vivendo. Por quê? Pois como capim vão ser logo cortados. Porque a maldade poda a pessoa para o mal. Deus nos poda para a vida, não é? Como um agricultor vai lá e poda os ramos secos, tira o lixo, as folhas apodrecidas que estão numa árvore para que ela possa crescer, para ela possa dar frutos. Mas a maldade, ela poda em nós a vida. Ela vai cortando a vida da gente. Então, como o capim, vão ser logo cortados. E como o mato verde, vão secar. Tu, ao contrário, espera no Senhor e faz o bem. Minha querida, espera em Deus. Ponha em Deus sua esperança, ponha em Deus sua confiança e faça o bem. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Cheguei numa situação que eu não sei mais o que fazer. Você não sabe? Faça o bem. Porque nós ficamos procurando saídas. Nem sempre a saída está desbloqueada. Nem sempre a saída está clara aos nossos olhos. Quando você se perde no meio de uma floresta, de uma mata fechada, não é? O que você precisa fazer? Você precisa ir desbastando o caminho. Se tiver um facão, você vai abrindo, não é? Uma trilha ali. E até para você ter um espaço para isso, você tem que abrir uma clareira. Não é assim? Como é que você abre uma clareira? Como é que você abre um caminho? Quando aquilo que está fechado não é uma mata, mas a sua vida. O que você pode fazer quando você já não sabe mais o que fazer? Espera no Senhor e faz o bem. Faz o bem para o seu filho. Você não sabe o que fazer com ele? Faz o bem. Seja carinhosa, seja carinhoso. Abrace, ame, dê afeição, dê carinho. E por amor não dê aquilo que vai ajudar a pessoa a se destruir. Porque muitas vezes a gente confunde amor com sentimento. Eu vou dar para você um exemplo claro que afeta muitas famílias. Às vezes por causa do sentimento do bem-querer, por causa da afeição que existe, um pai e uma mãe ajudam um filho a ser vagabundo, ajudam um filho a não ter perspectiva de vida, alimentando todos os seus vícios. Já tem idade para trabalhar, já tem idade para estar fora, para cuidar da própria vida. E em casa tem duas coisas que acontecem. Muita irritação, briga e agressão, porque vem a pessoa não deslanchar na vida, não assumir os próprios compromissos, mas ao mesmo tempo, lá no final do mês, dando dinheirinho, comprando o bem-querer e o afeto. Onde é que isso vai chegar? Não, ao contrário. Tira o que ele consegue por ele mesmo, vai trabalhar. Mas todo o apoio, todo o incentivo, a presença, né? Dá mais trabalho fazer assim, mas você colhe um fruto bom de verdade. Está motivado, meu filho? Você quer um trabalho? Eu vou te ajudar. Liga para aquelas pessoas que te conhecem, faz contato, abre caminho. Incentiva a pessoa na direção do bem. E tira aquilo que está alimentando nela a vagabundagem, a preguiça, a animosidade, não é? Assim a gente vai fazendo o bem para aquele que a gente ama. Faça o bem para sua esposa. Mas minha mulher anda tão irritada. Olha, ela anda verdadeiramente insuportável. Mas você já parou, tirou um tempinho para estar com ela? Para ver o que a está irritando? Para conversar com ela? Às vezes tudo que a esposa está esperando do marido é que ele ceda um pouquinho.
que ele reconheça também aonde errou, para que a paz encontre espaço entre os dois, porque se estão juntos, existe um anseio de reconciliação. Porque quando não existe mais essa esperança, quando não existe mais esse anseio, se separam, vão embora. Ela estar junto com você é um testemunho de esperança. Tem esperança de que mude, tem esperança de que melhore, porque quando a pessoa perde completamente a esperança, ela vai embora. Então, não tem mais jeito. Tem jeito sim, mas enquanto espera por essa transformação, a gente não cruza os braços, a gente faz o bem. Faça o bem para ela, porque amor com amor se paga. O amor que você dá vai voltar para você. E vai voltar multiplicado. Olha, não tem rendimento se não tem investimento. Não é assim que a gente faz as contas? Para você ter um rendimento, você precisa fazer um investimento. Se você não pegar ali o dinheirinho que você tem, juntar pelo menos um pouquinho, colocar no mínimo numa poupança, você nunca vai ter esse valor com algum rendimento. Isso quer dizer que para você ter algo mais, você precisa investir. Quantos querem um casamento bom sem nenhum investimento? Gente, até bandido, quando quer alguma coisa, tem que investir. Sabe? Mesmo quem faz o mal e não quer trabalhar e quer levantar algum recurso, não é? À custa do bem que o outro conseguiu com seu esforço, pelo menos algum investimento ele vai ter que fazer de material, de tempo. E a gente olha às vezes para os nossos relacionamentos e nós queremos resultados sem nenhum investimento. Invista na sua esposa. Seja presença para ela, seja amigo dela. Dentro das suas possibilidades, divida as tarefas com ela. Isso é fazer o bem. Mesmo que você esteja esperando uma resolução sobre o relacionamento de vocês, enquanto você espera, faça o bem, porque você vai colher o bem. A gente colhe o que a gente planta. Minha querida, invista no seu marido. Faça o bem para ele. E às vezes fazer o bem para ele não é fazer até diretamente a ele. Talvez para fazer o bem para o seu marido você vai ter que investir na sua sogra. Vai ter que fazer o bem para a mãe dele. Estar junto, ter humildade, ter paciência. Às vezes é uma pessoa que teve vida difícil, às vezes é uma pessoa que já está afetada pelos muitos anos. E se você não tiver paciência, você vai fazer o seu marido sofrer, você vai fazê-lo infeliz, porque a sua sogra mais é a mãe dele. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse carinho de que se nós queremos uma vida melhor, nós precisamos nos predispor para fazer o bem. Espera no Senhor, porque dele virá a resposta. Mas enquanto espera, faz o bem. E qual é o primeiro resultado disso? Assim você vai permanecer na terra. Assim você terá vida longa. Porque Deus abençoa quem age assim. Assim permanecerás na terra e terás segurança. Veja, o bem que você faz te garante segurança divina. É Deus quem toma em suas mãos o cuidado da sua vida. Deus passa a cuidar de você, a te proteger. E você poderá dizer como salmista, de tantos males Deus me livrou. Eu estava condenado, mas o Senhor teve compaixão de mim. Eu estava preso na armadilha, mas a armadilha se despedaçou e como um pássaro eu escapei. Eu tinha caído no laço do caçador, mas o Senhor quebrou o laço. Eu posso dizer que o Senhor fez isso comigo na minha vida. Quantas vezes, olha, já estava ali prisioneiro do tentador. Pela angústia, pela tristeza, pela raiva, pelo desespero. Mas o Senhor teve compaixão de mim e despedaçou as correntes que me prendiam. Mas olha o que diz a palavra de Deus.
essa mão poderosa de Deus se manifesta de um modo particular para aqueles que têm confiança em Deus e esperam no Senhor que Ele irá agir. E enquanto esperam, fazem o bem. Põe no Senhor tuas delícias. Se delicie em estar com Jesus. Se delicie com a vontade de Deus para a sua vida, não importa pelo meio pelo qual ela vem. Às vezes, as melhores notícias chegam das maneiras mais truncadas. Às vezes nós perdemos a alegria de algo bom que está acontecendo pela maneira que nos chega. Nós dizemos que confiamos na providência, mas nos rebelamos como ela se manifesta na nossa vida. Porque chegou de um jeito desgostoso para nós. Não importa, gente. Se chegou embrulhado em papel de presente ou com uma marretada. Se é preciso, desta forma que se manifeste a vontade e a bondade de Deus para nós, para nos livrar de um mal e para nos guiar pelos seus caminhos, vamos nos alegrar que nós temos um Deus que nos conduz. Põe tuas delícias no Senhor e Ele te dará o que o teu coração pede. Aquilo que te apraz, aquilo que você tanto deseja, os seus sonhos, os seus anseios, também ponha-os no Senhor. Quando diz aqui, põe no Senhor tuas delícias, faça de Deus a delícia da sua vida. Mas também podemos fazer de outro modo. Também podemos pegar as nossas delícias e colocarmos em Deus. Ainda que você diga assim, mas aquilo que me delicia é contrário à vontade de Deus. É até pecaminoso, é mundano. Não tem problema. Ponha em Deus. Porque o que a gente leva e põe em Deus não emporcalha a Deus. Não mancha a Deus. Tudo que nós levamos e tocamos em Deus com aquilo, fica purificado. A hemorroísta estava proibida de tocar em Jesus, porque menstruada, numa hemorragia que não terminava nunca mais, já tinha 12 anos que essa mulher menstruava diariamente, não é? Ela estava proibida de tocar em Jesus, porque ela era impura, é assim considerada, e se ela tocasse nele, ela ficaria, Jesus ficaria impuro por causa dela. Mas o que foi que de fato aconteceu? No momento em que ela tocou em Jesus, não foi o Senhor que se contaminou, mas ela encontrou a cura da sua enfermidade. Leve os seus sonhos, às vezes até os seus sonhos doentios, as suas fantasias doentias. A gente tem que ter coragem de pegar a nossa monstruosidade, se for o caso, e levar até Jesus e mergulhar no oceano da misericórdia de Deus, porque você vai encontrar remédio e cura fazendo isso. Você vai perceber que não é teoria, que não é fantasia, que não é jogo de ideias, que não é induzir as pessoas. Você vai perceber que ao fazer isso, você vai encontrar a resposta e a solução que a vida inteira você buscou e não teve. Vai sarar a sua vida. Mas nós temos que ter a coragem de colocar em Deus as nossas delícias, as nossas inclinações, os nossos apetites, porque o Senhor pode transformá-los em delícias verdadeiras. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele que ele vai agir. Entrega para Deus. E não te irrites por causa das pessoas que você vê prosperar mesmo em meio à maldade. Por causa da pessoa intrigante. Não te irrites. Desiste da ira. Você que tem andado sempre com raiva, desista desta raiva. Desista da ira. Depõe as tuas armas. Depõe o teu furor. Põe de lado. Joga isso por terra. Não te irrites, porque só irá piorar. Sobretudo dentro de casa, em família, a irritação só piora as coisas, gente. Então, esperar
em Deus, porque quem espera no Senhor permanecerá. Quem espera no Senhor ganha. Quem espera no Senhor prevalece. Quem espera no Senhor não passa com a situação. A situação passa e a pessoa permanece. Houve um tempo em que eu acreditava que depois de eu rezar, eu deveria forçar ao máximo as situações, forçar ao máximo para que Deus fizesse o que eu pedi. Então eu achava que depois de rezar eu tinha que forçar as circunstâncias. E eu acreditava que com isso eu estava cooperando com Deus. Claro que Deus vê a boa intenção. Claro que Deus se vale dela. E justamente porque Ele vê que a gente está fazendo de bom grado, com bom intento, o Senhor, Ele nos ajuda. E Deus foi me ensinando um caminho melhor. E me mostrou que forçar as circunstâncias sempre atrapalhava que Ele me respondesse. Porque quando eu forço as circunstâncias, eu estou forçando para que a minha vontade aconteça. E às vezes, ao forçar as circunstâncias, eu faço injustiça. E às vezes eu contrario o bem que Deus quer para mim. Forçar a circunstância é como dizer: Senhor, eu sei mais do que o Senhor sobre o caminho que eu devo seguir e estou rompendo trilha nessa direção. Se o Senhor quiser, o Senhor vai comigo. Eu acho bom, uma vez que eu rezei, o Senhor abriu o caminho para mim. Deus não vai abrir para você o caminho para a vala. Deus não vai te abrir o caminho para a cova. Deus não vai te abrir o caminho para o inferno. Da parte de Deus, esse caminho está fechado para você. Agora, nós muitas vezes, por ignorância, por nos guiarmos pela falsa aparência, e se você quiser ver como a falsa aparência nos ilude, depois que terminar o programa, leia o salmo anterior. Para alguns o 35, para nós aqui o 36, e você vai ver que quando o nosso coração está inclinado para o mal, é o pecado que nos guia, que nos domina. A aparência nos leva ao erro. Então a gente acha que está acertando, mas está errando. Então eu fui aprendendo, por graça de Deus, que forçar as situações atrapalhava que Deus me respondesse. E Deus me fez compreender que quando eu colocava uma situação nas mãos dele, orando e confiando, porque esse é o jeito que nós colocamos as situações nas mãos de Deus. Como? Orando e confiando. Até se você dizia assim, como é que eu vou pôr em Deus as minhas delícias? Você falou aí de jogar a nossa monstruosidade no mar da misericórdia de Deus. Como é que eu faço isso na prática? Orando e confiando. E Deus me fez compreender que quando eu colocava uma situação nas mãos dele deste modo, ele queria que eu esperasse com alegre confiança e só fizesse o que ele me inspirasse. A gente não deve ficar de braços cruzados, mas a gente também não deve fazer qualquer coisa. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos inspira. O que é que Deus está te inspirando para educar os seus filhos? O que é que Deus está te inspirando para você contornar ou curar essa situação de revolta, de falta de diálogo dentro de casa? O que é que Deus está te inspirando para você estabelecer a paz com esse colega de trabalho, porque essa situação entre vocês ficou insustentável? O que é que Deus está te inspirando para você se desvencilhar dessa amarra de pecado? Para você pôr um ponto final nesse hábito de devassidão, depravado. Às vezes, a inspiração é cortar uma internet de dentro de casa. Às vezes é. Às vezes a inspiração é você destruir uma agenda telefônica de pessoas que você entra em contato para cometer pecado. Talvez a inspiração seja essa, não é? E são inspirações que a gente sabe que estão certas,
mas contrariam os nossos gostos. Fazer o que Deus nos inspira. E olha, às vezes Deus nos inspira a gente ir ao encontro de alguém que o nosso afeto não quer ir. E às vezes dar o passo pedindo perdão, quando na verdade a pessoa que deveria pedir perdão para nós. E a criatura velha e maligna que existe dentro de nós, sabe, feita de pecado e de más intenções, ela range, ela geme dentro de nós, não é? Mas sábia é a pessoa que vai na direção daquilo que Deus te inspirou. Entenda que sempre vai haver uma parte dentro de você que será contrária ao que Deus te inspirar. Sempre vai acontecer isso. Parece loucura, né? Como também, às vezes, parece loucura a gente ouvir que enquanto espera, nós não devemos fazer outra coisa senão aquilo que Deus nos pede. Parece loucura fazer nada senão confiar em Deus. Mas confiar em Deus é para os grandes. Confiar em Deus não é para qualquer um, não. Sem a graça de Deus, você não vai conseguir. A gente precisa da ajuda de Deus até para a gente confiar nele. Não é? Então parece loucura não fazer nada, senão a gente confiar em Deus. E às vezes é demais a tentação de tomarmos as batalhas nas nossas próprias mãos, de querer fazer as coisas pela força. E todos nós sabemos como é difícil. Você já deve ter visto uma cena assim. Todos nós sabemos como é difícil você salvar uma pessoa de se afogar, se essa pessoa não se entrega à ajuda e continua se debatendo. Muito difícil. Se a pessoa não se entrega. Olha, no mar da vida, quando a gente percebe que a gente perdeu o rumo, quando a gente percebe que as nossas braçadas já não fazem diferença para nos tirar daquela corrente que está nos arrastando, nós temos que aprender a nos entregar nas mãos de Deus e confiar na ajuda do Senhor, porque Ele nos salvará e não falhará. Confie em Deus que o que você está vivendo está cuidado se você põe nas mãos dEle. Confie em Deus que a situação não está perdida, se você permite que Deus participe dela junto com você. E quando eu digo situação, eu estou falando não só de situação, estou falando sobretudo de pessoas. Porque não é fácil a gente ver alguém que a gente ama indo cada vez para mais longe da verdade. E por causa até do que a gente sabe que é certo, a pessoa ir cortando os laços conosco. Não é fácil. Chega uma altura que depois de ver tantas atitudes repetidas de erro do outro, a gente tem a tentação de desistir da pessoa e de colocar o selo perdido. Não está perdido. Se nós rezamos por esta pessoa e temos confiança em Deus, olha, são incontáveis os testemunhos que eu já ouvi de pessoas que estavam simplesmente abandonadas à própria sorte, perdidas na vida, mas no fundo do poço, pessoas pelas quais ninguém dava nada. Mas quando Deus entrou na sua vida, o Senhor as levantou. Por que Deus não pode fazer isso pelos seus? Por que Deus não poderia resgatar esta pessoa que você já amou tanto na sua vida e que hoje você até se pergunta se você ainda tem algum amor por ela? Por que Deus não poderia salvar você? Temos que aprender a confiar em Deus. Do mesmo jeito que é difícil a gente salvar uma pessoa que está se afogando, se ela não confia que a gente vai tirar ela da água, e em vez de ela se deixar conduzir por nós, começa a nos esmurrar, a nos bater e a tentar usar a gente como uma tábua de salvação, de modo semelhante. Nós atrapalhamos a Deus a combater por nós quando nós queremos agir pela força, quando nós queremos agir de maneira precipitada. Principalmente no que toca a nossa família. Relacionamento familiar, gente, é uma coisa muito sensível. É como um nervo. Se você não souber lidar,
Vai ser muito difícil. Em casa, quando a gente quer fazer as coisas pela força, a gente não ganha, a gente só perde. Se você forçar, você vai perder, você não vai ganhar. E não é só em casa. É nas coisas, nos relacionamentos da vida, do dia a dia. Ontem ainda eu acompanhei uma situação tão boa que quase se perdeu por falta de tato, por falta de jeito. Uma pessoa ao falar com a outra, quase estragou toda a boa vontade da outra, pela falta de saber tratar. Não fez nada demais, mas foi indelicado. Faltou educação, faltou tato, faltou polimento. Faltou amor, faltou ternura. E a pessoa quis impor pela força algo para alguém que já estava disposto a colaborar. Quase se perdeu. Pela força, nós não conseguimos quase nada com os outros. E o que a gente consegue é passageiro e fraco. Só o amor mantém as nossas conquistas. Então, para que você vai forçar se você pode ganhar pelo amor? Olha, quando nós queremos agir de maneira precipitada, nós estragamos o que Deus está fazendo, até como resposta às nossas orações. Então tenha calma. Calma. Não é que Deus não queira agir, nos atender, ouvir a nossa oração. Somos nós que o impedimos. Quando nós resolvemos, em vez de agir pelo Espírito Santo, a gente agir pela carne. O que é a gente agir pela carne? É agir com violência, é agir com astúcia, é agir com imediatismo. A gente acha que as pessoas são automatizadas, você aperta um botão e a pessoa funciona como você quer. Vai com calma, meu amigo, nada na vida é assim. É agir pela carne quando nós queremos manipular as pessoas. É uma falta de respeito muito grande a gente querer manipular as pessoas. A gente mentir, a gente constranger. Isso é agir pela carne, não é? Quando nós agimos pela carne, nós extinguimos a ação do Espírito Santo. Ou pela carne, ou pelo Espírito. Ou você age pela violência, pela astúcia, pelo imediatismo, pela manipulação, pela chantagem, e você vai colher os resultados próprios disso que não são bons. Ou você abre o seu coração para o que Deus está te propondo. Vamos fazer de uma maneira firme e que produz vida? Vamos fazer com amor? Espera no Senhor e faz o bem. Quando diz espera no Senhor, isso é um remédio para a nossa precipitação. E quando a palavra diz faz o bem, isso é um freio para o nosso agir na carne. Por que a gente tem que frear a nossa precipitação? Porque Deus precisa de um tempo para responder a nossa oração. Porque muito do que a gente pede a Deus envolve os outros. E Deus não manipula as pessoas. Mas Deus sabe falar ao coração. Muitas vezes nós erramos por não dar oportunidade a Deus neste sentido. Deus, Ele nos testemunha que as coisas com Ele é também no ritmo do tempo. Leva tempo para Deus fazer uma planta florir. Você já viu aquelas árvores maravilhosas, chamada flamboyant? Então, a flor do flamboyant, gente, é tão linda que um dos nomes dela é flor do paraíso. Você já viu um flamboyant florido? É uma coisa magnífica, mas quanto tempo leva para aquela árvore se tornar madura e oferecer a plenitude da sua beleza? Leva um tempo para isso acontecer. Leva tempo para Deus fazer uma semente de trigo se transformar em pão. Não é? Ele põe sua mão sobre a terra, Ele a amolece, Ele a enriquece, derrama suas chuvas, derrama o seu orvalho para umedecê-la. Ele aquece a terra com o sol, Ele faz surgir o broto, o caule, o grão dourado, só depois que vem o pão que mata a fome. Tudo isso leva tempo, por isso nós semeamos, por isso nós cultivamos e por isso nós esperamos e confiamos até que seja cumprido o propósito de Deus.
nós estamos dando uma oportunidade, cooperando com Ele conforme a sua vontade. A mesma lição que foi trazida aqui sobre agricultura, ela se aplica à nossa vida de oração. Deus precisa de um tempo para responder a nossa oração. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o bem e devemos fazer bem a nossa parte. Você quer saber como é que você faz bem a sua parte? Quais os nomes que você tem? Porque às vezes você tem vários nomes. Você tem nome de pai, você tem nome de marido, você tem nome de patrão, você tem nome de empregado. Faz bem a sua parte. Se você é um patrão, seja um bom patrão. Se você é um empregado, seja um bom empregado. Se você é marido, não seja um marido, meu irmão, seja um bom marido. O melhor marido que você pode ser. Se você é filho, seja o melhor filho. Porque enquanto você espera o fruto da sua oração, fazendo bem a sua parte, Deus derrama sobre você a sua bênção. E Ele vai te dar o que o teu coração pede. Amém. Que possamos então, a partir de tudo isso que foi partilhado e dessa palavra, colocar o nosso coração então nas mãos de Deus, aprendendo a esperar nele, mas a também agir nele, né? Quanto ensinamento, que partilha boa, que palavra maravilhosa, que a gente então entregue a nossa vida, o nosso coração nas mãos desse Deus e aprenda a esperar nele. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor,